Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. No final do mês de abril deste ano, de 2021, a Polícia Federal intimou o líder indígena de Rondônia, Almir Suruí, a prestar depoimento no inquérito aberto a pedido da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O inquérito investigava a notícia-crime de difamação contra a FUNAI por integrantes da Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí, representado pelo Almir. Por intermédio da professora Maria Alice Antão, associada do IBAP em Rondônia, conseguimos agendar uma entrevista com o Sr. Almir Suruí, a qual foi transmitida ao vivo no canal da revista PUB no YouTube. Devido à precariedade na transmissão, não vai ser possível reproduzir esta gravação na íntegra. O episódio de hoje é uma edição especial com as passagens da entrevista que foram audíveis, pois no curso da entrevista ocorreram muitas interrupções por problemas técnicos, já que o nosso entrevistado foi obrigado a concedê-la dentro de um automóvel numa cidade próxima à sua aldeia. E na ocasião, Almir Suruí recebeu diversas ligações telefônicas devido ao fato de que, naquele mesmo momento, a Polícia Federal estava realizando mais diligências no interior das aldeias onde residem os Suruí Paiterei. Nós estamos hoje realizando a gravação de um episódio especial de Narrativas do Antropoceno, com esta transmissão ao vivo para o YouTube, pela revista PUB, Diálogos Interdisciplinares, que é do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, e nós temos o privilégio, a honra de receber o grande líder indígena Almir Suruí, que recentemente foi, juntamente com a Sônia Guajajara, foi alvo de perseguições de natureza política totalmente ilegal e inconstitucional por parte da Polícia Federal a pedido da própria FUNAI, o que é uma demonstração do absurdo que a gente está vivendo hoje no Brasil. E graças à professora Maria Alice Antão, nós conseguimos entrar em contato com o senhor Almir Suruí e vamos então realizar essa nossa entrevista, que vai permanecer alguns dias disponível também pelo YouTube, juntamente com essa transmissão ao vivo, e posteriormente o áudio vai ser editado e vai ser disponibilizado no podcast Narrativas do Antropoceno, a partir de quando deixará de constar no YouTube. Eu passo, então, a palavra à professora Maria Alice Antão, de Rondônia, para que faça as palavras de abertura do nosso encontro. Bom, nós só temos elogios, né, e agradecimentos pela presença desse grande líder indígena, que é o Almir Suruí. Ele, por exemplo, tem um livro que foi mundialmente divulgado e publicado na França, que é Salvando o Planeta, uma mensagem de um chefe índio da Amazônia. Foi publicado em francês e divulgado internacionalmente. Nós não temos como enumerar os diversos prêmios e indicações conferidos a esse líder indígena. Por exemplo, em 2011, Almir Suruí foi eleito pela revista americana Fast Company um dos 100 líderes mais criativos no mundo do negócio, só que Almir defendendo o negócio socioambiental. Ele já foi homenageado em diversas partes do mundo, né? Por exemplo, ele recebeu um prêmio de Bianca Jagger, né? Em 2011 também, e esse reconhecimento dele, mesmo sendo de cunho internacional, mas ele tem sido vítima de perseguições. Então, nós estamos aqui indignados com o que estão fazendo com Almir Suruí. Todos nós deveríamos estar aplaudindo
não divulgando uma situação trágica, vergonhosa que o governo brasileiro, o governo federal está fazendo com ele. Então, eu gostaria que deixar aberta, né, essa situação que está ocorrendo com o líder indígena Almir Suruí, Almir Narayagama, né, Narayagama Suruí, que está ocorrendo com ele nessa situação trágica e vergonhosa. Era só isso que eu tinha a falar, que deixar aberto para que ele traga esses esclarecimentos para nós, né, acerca dessa situação. Então, seja bem-vindo, senhor Almir Suruí. É uma grande alegria a gente ter a sua presença, uma grande honra. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é que o senhor falasse um pouco sobre a história de seu povo, do povo Suruí Paiter. Eu fiz uma rápida pesquisa, né, nos livros do Instituto Socioambiental, verifiquei que a origem remota, de acordo com narrativas orais, seria da região de Cuiabá, a partir de quando houve um deslocamento para o norte, e hoje a população está em Rondônia, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre o seu povo, a cultura, a língua, a história dos Suruí Paiter, por favor? Então, bom dia, Guilherme e Moema, Carlos Marés estão aí presentes, né? Então, para mim é uma grande alegria receber esse convite para estar aqui, né? Então, o povo Paiter Suruí está no município de Cacoal, Rondônia, na terra indígena 7 de setembro. E contato com não indígena aconteceu 7 de setembro de 1969. E veio com esse contato grandes epidemias de sarampo, tuberculose, gripe, quase estimou meu povo, né? Segundo o mais velhos que eu consegui encontrar aqui, após contato, diziam que nós éramos mais de 5.000 pessoas, né? Era muita gente. E 4 anos depois, nós chegamos aproximadamente 300 pessoas. E hoje, Guilherme, nós somos uma população aproximadamente 1.600 pessoas, 28 aldeias dentro do território indígena 7 de setembro, uma área de 250 mil hectares de florestas de território, e que pega uma parte aqui da região noroeste de Mato Grosso e pega centro e sul do estado de Rondônia aqui. E maior parte da população do Suruí está em Rondônia. Então, estou falando aqui num lugar fora da aldeia, porque faltou energia lá e eu não queria que vocês não entendessem como é que foram, por que eu não ia entrar, né? Então, tive que vir correndo para cá e eu estou fazendo aqui dentro do carro mesmo, mas é importante que a gente vá dialogando, né, e participando dessa importante conversa, né, que eu acho que é necessário, como você bem falou, no momento crítico do governo contra povos indígenas, né? E eu sei que o que ele vem falando desde a campanha dele, quando ele era deputado mesmo, o presidente Bolsonaro, está cumprindo a promessa deles com aquele setor que são anti-ambiental, anti da questão indígena, né? Anti das minorias. Mas, já que nós somos resistentes, enfrentou vários desafios até agora, não estou falando do povo paiter, mas o povo indígena do Brasil, nós continuaremos resistindo. E ninguém nos cala. Vamos continuar germinando nossas sementes que vão defendendo nosso povo, nosso direito. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Afinal,
qual foi a acusação que a Polícia Federal fez para o senhor e para a Sônia Guajajara? Qual foi o motivo, né? O que eles tanto queriam saber? Qual era a preocupação da Polícia Federal e da FUNAI com o senhor e com a Sônia? Então, que nós estava acusando o governo de fake news, né? E também isso que nós estava caluniando o governo, mas isso que o crime. Essas coisas que eles falaram, né? Mas também que eles falaram que a gente fizemos uma campanha e a campanha também difamou o governo, né? Campanha de arrecadação de cesta básica para nossas comunidades. No dia 5 de maio deste ano, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Polícia Federal arquivasse o inquérito aberto a pedido da FUNAI. Para o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, as denúncias da FUNAI não traziam quaisquer indícios, mínimos que fossem, de existência de abuso do exercício do direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União. De acordo com o juiz, a Polícia Federal tentou aplicar veladamente a Lei de Segurança Nacional, que, segundo ele, corporifica vil instrumento de perseguição penal contra aqueles que eventualmente façam oposição contra a estrutura política e governamental dominante, qualquer que seja. Por trás destas intimidações policiais está o fato de que Almir Suruí, ao lado do cacique Raoni, subscreveu um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por ataques aos povos indígenas e aumento da destruição da Amazônia. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Em janeiro desse ano, eu e cacique Raoni, nós entramos um processo contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Internacional Penal, né? E estamos dentro do nosso direito de expressar, né? E nosso direito de defender o nosso povo. Só nós que sabemos onde que queremos, onde que nós estamos sendo prejudicados com esse governo, né? Então, ter essas alianças nacionais e internacionais, com certeza, são as ferramentas que orientem juridicamente, politicamente, a sociedade ao bem comum de todos. Essa denúncia ao Tribunal Penal Internacional tinha por base, primeiro, o desmonte, né, da administração ambiental, o recorde de desmatamento e todos esses assassinatos que estão tendo, né, de lideranças indígenas. Inclusive, ontem nós vimos um vídeo, acho que era um aldeamento Yanomami, onde as crianças estavam brincando à beira do rio e, de repente, passou um barco dando tiros nas pessoas a esmo, inclusive feriu, não sei se matou alguém, mas feriu, parece que 8, 9 pessoas. Em Rondônia tem acontecido isso também, atualmente? Com certeza. Começo do ano, em Rondônia, foi assassinado o líder indígena Urueuauau, que defendia suas terras dos invasores, né? Que é o Ari Urueuauau. Né? Então, até agora, justiça nenhum, polícia nenhum não investigou, né? Enquanto eles estão investigando nós dentro do nosso território. Polícia nenhum, nem federal, nem do Estado, não conseguiram descobrir o assassinato desse liderança indígena Urueuauau. Então, aquele que defende seus territórios está sendo assassinado, né? Incrível que parece, mas atualmente é essa, né? E também, assim, pessoal, junto com essas que você falou no Tribunal Penal, a gente também usou que a nossa infraestrutura que o governo tem oferecido dentro do nosso território estava muito precário. Estou falando que a infraestrutura que o governo nos oferece
dentro da área de saúde é precaríssimo dentro do nosso território. Também estava nessa lista, nesse Tribunal Penal. E, assim, a gente já estava contando mais ou menos, né, o que poderia acontecer. Você sabe que os grandes nossos líderes indígenas no Brasil foram com essas pandemias, por causa dessa infraestrutura que o governo nos oferece. O senhor fez faculdade de biologia, não foi isso? Sim. E trouxe um projeto buscando uma sustentabilidade econômica do povo Suruí-Paité por um período de 50 anos, né, com diversos assuntos, né, voltados, por exemplo, captura de carbono, com crescimento de florestas, plantio de florestas e diversas outras perspectivas. O senhor poderia falar um pouquinho do projeto de sustentabilidade econômica do povo Paité? Então, nós estamos numa região no arco de desmatamento, né? Então, o território Suruí vem enfrentando sempre o grande pressão, grande ameaça. Isso, em 2000, na verdade, 1995, aproximadamente, né? Eu tinha ainda 17 anos de idade, em 92, né? Quando eu me tornei um dos grandes líderes Suruí, eu vi que meu povo estava enfrentando grandes desafios. Então, a partir disso, tive que buscar entendimento que temos que criar estratégias de enfrentamento de desafios que meu povo iria passar, desde pressão exploradora de recursos naturais e pressões políticos, e também o valorizar a nossa cultura como tal, povo Paité Suruí, né? Então, desde então, esse plano estratégico de 50 anos que nós elaboramos desde 2005 e terminamos em 2000, tornou uma estratégia que como fazer gestão do território 7 de setembro, como lidar com cada tema, onde queremos chegar com nossa educação, por exemplo, e de qual sistema de saúde que queremos para nosso povo, né? E qual o sistema de gestão, sistema de governança que queremos para a gestão do nosso território. Então, o Plano de 50 anos traz uma visão de onde queremos chegar com o futuro do povo Paité Suruí e como é que esse futuro do povo Paité Suruí também pode contribuir ao bem comum de todos, né? Se for melhor, levar como exemplo disso, né? Então, dentro do área ambiental, que você falou do projeto Carbono, né? Que veio a partir de um entendimento que precisa levar que a floresta em pé também serve como desenvolvimento, como a consciência de uma sociedade justa que querem chegar, que querem deixar a herança do gerações futuras de melhor forma possível. Porque enquanto eu digo, a sociedade que atua hoje, eles que são responsáveis por que deixar para as gerações futuras. E a partir disso, nós entendemos que a floresta em pé é um equilíbrio, não só ambientalmente, mas de sustentabilidade econômico, né, e valorização da cultura. E hoje, a aldeia La Petanha é onde eu vivo, uma das aldeias mais reflorestada da Amazônia brasileira, né? Aproximadamente, nós já plantamos mais de 800 mil mudas de plantas nativas e nós vamos continuar plantando, né? Isso significa a gente quer mostrar como você pode desenvolver economicamente, produzir, respeitando os critérios de cada tema. O mesmo valor que a agricultura, agronegócio e demais projetos têm para o Brasil, o meio ambiente também tem. E uma das valorizar economicamente, discutir pagamento dos serviços ambientais. Tivemos o privilégio de estar apresentando essa política de pagamento dos serviços ambientais na COP das Nações Unidas, né? E no mesmo caminho estava também o Márcio Santillo, do Instituto Socioambiental também, né? Então, nós juntou essas ideias para que fosse um conjunto
que o Brasil deveria reconhecer como um papel importante na preservação e utilização do uso sustentável da floresta onde estiver no Brasil e no mundo. Tem bastantes plantas, né? E também essas plantas que foram plantadas, muito breve, já pode produzindo. Por exemplo, castanha, já vai produzir e pode se tornar esse valor econômico, né? Então, não é simplesmente plantar árvores que o pessoal pensa, né? É plantar todo o equilíbrio da floresta que pode também trazer o equilíbrio econômico para fortalecer socialmente o nosso povo, né? Porque, infelizmente, nós temos que lidar com duas culturas diferentes hoje, né? Então, portanto, a opressão do território indígena 7 de setembro continua ainda, mas a gente vem trabalhando com o planejamento sustentável, tentando debater com o governo, né? Esse discurso do governo tem trazido muito pressão em todo o território no Brasil, né? Toda a questão indígena, esse discurso preconceituoso, discurso incentivador para aquelas pessoas que não têm essa responsabilidade com o meio ambiente, que têm ódio com a questão indígena. Então, um discurso de ódio traz outro em cima do outro ódio, né? Então, isso tem trazido os conflitos outras regiões do Brasil, né? E daqui do estado de Rondônia também. O Fundo Carbono Suruí foi apresentado na COP16 em 2010, no México, como um projeto de desenvolvimento sustentável e fortalecimento cultural para os povos da terra indígena 7 de setembro. A iniciativa faz parte do projeto Carbono Suruí, desenvolvido desde 2007 e que tem por objetivo financiar atividades de proteção, fiscalização, produção sustentável e melhoria da capacidade local dos povos indígenas a partir da comercialização de créditos de carbono. A criação do fundo permitiria o início da comercialização de créditos e consequentes benefícios às comunidades Suruí. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, foi o responsável pelo desenho e desenvolvimento do Fundo Suruí. O projeto utiliza duas formas de compensação de carbono: o desmatamento evitado e conservação por estoques de carbono, medido pela redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, REDD+, e o sequestro de carbono a partir do reflorestamento. Com respeito à cultura Paité Suruí, hoje, com relação, por exemplo, à presença das igrejas, a cultura, o xamanismo Paité, a utilização da língua, música, artesanato. Hoje tem conseguido preservar esses valores, as tradições culturais da história do povo? Como é que está hoje a situação? Então, nas linhas gerais, a maioria entende que a nossa valor cultural tem que permanecer, né? Mas o que eu posso dizer, né? Mesmo que a gente vá tentar valorizar, manter tradicionalmente, o próprio sistema da cultura muda, né? Porque muda. Então, o que é importante? A gente vamos guardando aqueles que estamos passando num momento diferentes, né? Então, hoje, o maior nossos aliados para guardar, para registrar tudo isso, hoje é tecnologia, né? Então, e portanto, para ampliar, não só ampliar, mostrar o valor da cultura, porque valorizar a manutenção e preservação dessa cultura, a gente tem o projeto que estabelece criação da Universidade Indígena Paité Suruí, que é o projeto está dentro desse plano de 50 anos também, mas que está sendo elaborada como projeto da Associação Metarelá do Povo Indígena Suruí.
Obrigado. Passo, então, agora a palavra para o professor Carlos Marés. Para mim é uma honra estar aqui com você, Almir, com um representante, uma das lideranças mais importantes. Eu acho que isso a gente tem que reforçar para quem nos ouve. Almir é uma das lideranças indígenas brasileiras mais importantes dentro do contexto nacional. E como a professora Maria Alice disse, ele tem um renome internacional, é conhecido por suas iniciativas, não só a força guerreira que ele traz dos Painter, mas principalmente também a sua posição pessoal de enfrentamento de situações internacionais. E como é uma regra, especialmente neste governo atual, quanto mais conhecido, quanto mais expressiva for a liderança indígena, mais é perseguida. E ele está sendo um dos mais perseguidos, o que só esse fato demonstra a sua relevância e importância na liderança indígena nacional. Não é? Então, essa perseguição tem sido feita, como o professor Guilherme disse, de uma forma horrível, porque a utilização da Polícia Federal, que é uma polícia que tem a responsabilidade da preservação da cultura indígena, e a Polícia Federal que tem esse papel de proteger os territórios indígenas e os povos indígenas. E é exatamente a Polícia Federal que faz uma perseguição. É claro que é a mando e determinação do governo federal, mas isso é uma contradição do ponto de vista do que esperávamos todos nós quando a Constituição Brasileira de 88 foi escrita. Que exatamente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fossem os guardiões dos povos indígenas, fosse a polícia que estava a serviço dos povos indígenas para proteger seus territórios. Então, a Polícia Federal devia estar tirando o garimpeiro da área Yanomami e não perseguindo lideranças indígenas, obviamente. A perseguição se dá pela importância que a Almir tem. Mas isso é um fato atual e que tem que ser denunciado, e, felizmente, há resistência contra isso. Não só a resistência Painter, que é histórica, né? Os Painter são resistentes, e a própria história do povo Painter Suruí é a história da resistência, e eu gostaria, inclusive, de explorar um pouco essa resistência Painter. Primeiro, Almir, você nasceu alguns anos depois do contato, portanto, você é fruto da sobrevivência, fruto da resistência Painter Suruí, não é? Seus pais foram resistentes e sobreviventes. Nós sabemos que no contato Painter Suruí houve uma mortandade de quase 50% da população, um extermínio, um genocídio naquele momento de ditadura militar ainda, né? De resto de ditadura militar. Então, e hoje a perseguição aos indígenas e a continuação desse processo. Eu me lembro da Betty Mindlin, no seu livro, não é? Painter, Nós Painter, né? Ela conta esse contato, essas dificuldades de contato e essa estruturação do povo. Mas eu não sei até que ponto você poderia nos relatar um pouco. Os Painter Suruí têm uma história dentro do Brasil muito significativa. Por quê? Porque, primeiro, um contato desastroso, um contato onde morre quase metade da população, né? Não são os únicos, né? A maior parte dos povos indígenas tiveram esse contato desastroso, principalmente nessas épocas, né? Alguns sumiram, alguns foram dizimados totalmente, como os Xetá, no oeste do Paraná, né? Mas outros tiveram uma sobrevivência. E os Painter Suruí sobreviveram, apesar da muita luta, não é? Houve uma tentativa do governo de colonizar a terra Painter Suruí, colocando lá assentamentos de camponeses, de pequenos camponeses, de pobres, trazidos do sul para ocupar a terra exatamente para oprimir, para dificultar a vida do Suruí. E o Suruí talvez seja a história mais terrível que teve, porque acabou tendo uma guerra entre camponeses e o Painter. E, evidentemente, os Painter acabaram expulsando os camponeses do território, não é? Qual é a lembrança que o povo Painter tem dessa luta, que é uma luta inglória, porque uma luta não é contra o inimigo verdadeiro, o inimigo que foi posto lá, as pessoas que foram postas lá, às vezes até contra a vontade pelo governo, exatamente para chocar com os Painter. Esse choque foi muito duro, aconteceu em muitos povos indígenas, mas os Painter é uma luta muito significativa.
Existe essa lembrança? Isso já foi superado no voo Paiter, Suruí? Então, Carlos, na verdade, eu sou filho do sobrevivente desse pandemia, né? Então, nasci 5 anos depois e, claro, você falou dessa ocupação do estado de Rondônia que foram elaborado pelo governo, né? No finalzinho do regime militar aqui. E o restante que sobreviveu aproximadamente os 70, 80 pessoas de homens, Suruí, enfrentou essa força aqui que vieram dominar, né? Naquele tempo, segundo o mais velho que eu tive contato, né, que eles falaram que o próprio governo estava fazendo a campanha para ocupar Rondônia e dizia que não tinha gente. Em busca desse terra, veio milhares de pessoas das outras regiões do Brasil que vieram e enfrentaram conflito aqui com o povo Paiter-Suruí. A construção da SBR-364 também foi um projeto que deu doce desastre na vida do povo do estado de Rondônia. Então, estou falando que da BR-364 trouxe também um desastre na vida do povo indígena do estado de Rondônia e uma parte de Mato Grosso. E, com certeza, aqueles que conhecem a história do povo Paiter-Suruí, da luta deles, eles ainda sabem que a luta do povo indígena, do povo Paiter, foi importante na manutenção e conquista da própria demarcação das suas terras, Carlos Marés, que na década de 80 eles conseguiram que o próprio militares demarcasse a terra, e em 83 foi homologado. E com certeza ficou parte do território tradicionalmente ocupado pelo povo Paiter, ficou fora. E hoje a luta é mostrar que a nossa luta não somente em defesa do povo Paiter, mas sim é defesa da humanidade, defesa do povo do município de Cacoal, do estado de Rondônia e do Brasil. Então, em troca o que nós sentimos, o que passamos no passado e o que passamos presente, a gente quer lutar pelas diferenças. Mostrar que nossas lutas são importantes, sim, e nós temos projetos bons para a humanidade, para o povo brasileiro como todo, né? Porque a nossa educação é essa, mostrar diferente para as pessoas que lutam contra nós. E assim que a gente vamos conquistar, e a gente que entendemos que nós vamos transcrever o que os nossos ancestrais nos ensinou para que como olhar diferente para melhor o mundo, para a humanidade. Isso. Muito obrigado, Almir. Você se referiu a um grande reflorestamento, né, feito na terra indígena 7 de setembro. Esse reflorestamento exigiu de vocês também, e que eu bem me lembre, uma coleta de sementes e estudos a respeito da botânica local, ou seja, para poder reproduzir a floresta, não é? E ver como é que se restaurava alguns ambientes florestais nativos. Também, quando há esse reflorestamento, há um retorno de animais, de bichos e essas coisas assim. Como é que os bichos se comportam nesse reflorestamento, Almir? Então, estão retornando, né? Renovação da biodiversidade, né? Então, isso está na prática hoje. A gente vê e muitas vezes aqueles aldeias que são participantes, ou principalmente na minha aldeia, né? Quando os animais chegam perto da aldeia e começa a se tornar como um inimigo da produção, eu vou dizer assim, né? Eles estão
não estão deixando mais aqueles milho, cará, nativas, seja produzido de forma como antes, né? Mas é isso. Eu acho que temos que lutar por esses equilíbrios, né? Mas também, por outro lado, esses animais estão próximos das aldeias também é bom, né? Porque a maioria daqueles animais que estão no próximo, nós também se alimentamos, né? E então é essa. Então, o senhor falava sobre a importância da caça, né, na alimentação. Eu não sei se mantém essa característica do povo Suruí, de apresentar assim, uma espécie de dualidade, né, uma divisão. Metade da população, quando está cuidando da parte da agricultura, a outra metade busca a alimentação pela caça. Não sei se é exatamente isso. Então, o povo paiteiro Suruí são formados pelos 4 clãs, né? Ngamé, Ngamir, Macor e Caban. E, culturalmente, nós tinha essas alianças em outros clãs. E que, durante o ritual, dividia os clãs da caça e os clãs da roça. Mas era num ritual apenas, para demonstrar sua força espiritual. Então, era assim, mais ou menos. E hoje, faz tempo que o Suruí não realiza esse tipo de ritual, né? Então, a última vez que nós fizemos foi em 2010, né? E até agora não foi feito outro ainda. Mas sei que a gente precisa pensar e fazer os novos rituais dentro do nosso povo. E vamos lutando para que isso chegue, né? Juntando com nossos conhecimentos científicos, tradicionais, e essas alianças eu acredito que é importante, onde a gente pode ver a melhor forma de caminhar para um mundo melhor. O professor Roberto Zular é professor de literatura, teoria literária da Universidade de São Paulo e é procurador de Estado de São Paulo também. Então, vou passar a palavra ao Roberto para formular sua pergunta, por favor. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Muito obrigado, Almir, assim, ouvir as suas palavras, realmente de uma liderança, ouvir a clareza e essa expectativa maravilhosa que você consegue criar no nosso coração de que um outro mundo é possível, e isso parte de vocês. Então, eu agradeço muito por isso, né? Para nós, vocês são os defensores, né, da Amazônia, para quem olha daqui de São Paulo. E a minha pergunta, Almir, que é muito difícil de ver daqui, eu queria saber como são as relações aí no município, as relações mais próximas, né? Não só em relação a essa barbaridade trágica do governo federal, mas eu gostaria de saber como estão as coisas, digamos, na localidade onde vocês se encontram. Ok, então, obrigado, professor. Prazer, né? Então, eu tenho falado sempre, né? Já dentro de uma cidade, política é implementado com grande dificuldade. Imagina uma localidade distante e daquele questão que não é prioridade nenhuma, nunca foi do governo qualquer, que é questão indígena, né? Então, nós temos grande dificuldade dentro da nossa aldeia. Infraestrutura que atende saúde, que atende educação, que atende sustentabilidade. Então, assim, a gente está passando essa dificuldade ainda, né? Mas o que a gente pode tem feito, tentar orientar o governo pelas instâncias de representação que nós temos dentro da implementação da política, que é conselhos locais, por exemplo, da saúde, de educação, dessa forma. Mas, mesmo assim, a dificuldade continua ainda, né? Eu acho que o papel das universidades ainda está muito distante, né? Mas precisa dialogar para que chegasse até lá, até dentro de uma aldeia indígena,
para dialogar, para construir alguma forma para o bem comum de todos, né? Então, eu acho que todo mundo ganha com essa parceria. Passo agora a pergunta para o professor Ricardo Camargo. O Ricardo é professor de Direito Econômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Serei bem breve, né? Saúdo a todos, a todas e todos, assim, com muita brevidade. Saúdo também o senhor Almir Suruí pela sua combatividade e pela sua expressividade na luta contra a extinção do seu povo, que, pelo visto, faz parte mesmo de um projeto, né? Então, não dá para dizer que fosse incoerente com o próprio anúncio feito pelo governo, pelo atual presidente da República, quando ele era candidato, isso que está acontecendo hoje. Mas eu vou, entre vários aspectos que ocorrem, eu gostaria de chamar a atenção para um, é que a atuação dos evangelizadores em meio a outras etnias tem, nos últimos tempos, até mesmo conduzido a uma dificuldade maior na imunização dos indígenas. E eu gostaria de saber se, em relação aos Paetés Suruís, isto se tem também verificado. É isto que eu, então, gostaria de perguntar. Sim. Pela essa do Igreja Evangélica, eu não tenho, não. Eu não vi comentário igual essas. Mas eu acho que o governo tem pecado muita coisa, né? Então, vamos pensar que, junto, a gente tem que fazer essa mudança aqui para que as coisas sejam melhor para todos, né? Então, assim, sobre vacinas, né? As coisas tá cada vez mais difícil, né? Porque não tem, né? E são últimos que chegam para os indígenas. Em março deste ano, o STF determinou que o governo federal priorizasse a vacinação de indígenas residentes no meio urbano e em territórios não homologados. De acordo com o site do Instituto Socioambiental, desde o início da pandemia, o atual governo vem se negando a prestar assistência à saúde diferenciada para essas comunidades. A recusa de serviços públicos para moradores de terras indígenas não homologadas faz parte da estratégia de deslegitimação das demarcações. A decisão do STF ocorreu no momento em que era noticiado que 25 mil doses da vacina estavam estocadas em Roraima por dificuldades logísticas para levá-las à aplicação para o povo Yanomami. Em março, 9 crianças Yanomami já haviam morrido em razão do coronavírus. No Mato Grosso, 320 doses destinadas ao território indígena do Xingu foram perdidas. A professora Temis Aline Calcaveca, do Rio de Janeiro, quer formular uma pergunta, por favor? A partir do momento em que todas as miscigenações brasileiras passaram a ser colocadas dentro de uma única classificação no IBGE, e considerando que até o advento da Constituição de 1988, todos os indígenas que queriam estudar, etc. e tal, deveriam se identificar como aculturados. E, a partir de 1988, esses indígenas continuaram a estudar, mas aí se identificando como indígenas. Nós, de fato, não temos um número real sobre a população indígena. E considerando também que esse governo ele se recusa a fazer um censo, eu queria saber como é que o movimento indígena, as lideranças indígenas, se referem e orientam aqueles que antes eram considerados aculturados, aqueles que se miscigenaram, enfim, a aparecerem nessa contagem populacional, porque é importante nós sabermos quantos somos para que as políticas públicas possam ser eficazes, né? Possam ser implementadas e eficazes. Então, eu gostaria de saber isso, como é que é essa orientação, especialmente para aqueles indígenas que se miscigenam.
Só completando aqui a pergunta da Temis, diz respeito também a um assunto que eu já ouvi outras lideranças indígenas comentarem, que essa classificação pretos, pardos e índios é muito pobre. Ela enfraquece muito, inclusive, a identificação das populações indígenas, porque os povos indígenas que se miscigenaram com europeus acabam não sendo incluídos como populações indígenas. É a respeito disso daqui, como identificar como uma cultura indígena com a mesma força que está tendo hoje a população afrodescendente? Então, essas coisas assim são muito complexas, né? Então, eu vejo que temos que realmente, para orientação que pode ser feito, que essas que estão saindo da aldeia há muito tempo, eles precisam reconhecer a sua origem, né? Então, mesmo que eles estão muito distante, eles nunca vão deixar de ter origem indígena. Como origem europeia, nunca vão deixar de ter essa origem. Então, para nós, eles são indígenas. Como a maioria do povo brasileiro, como tem sangue indígena, eles poderiam ser indígenas, né? E o que a gente tenta que as pessoas tenha isso, é valorizar o que eles são, respeitar o que eles são, né? Então, portanto, a gente tem que chegar nas escolas sobre essa valorização, né? Porque sobre a questão indígena ainda é muito pobre para a sociedade entender e respeitar da importância da questão indígena no Brasil, né? Então, a gente precisa que chegue isso dentro da instituição de ensino para o povo brasileiro ter orgulho daquilo que eles são, né? Então, eu vejo que, claro, tem um indígena realmente precisa ter respeitado naquele seu limite, né? Que são um povo indígena isolado, né? Mesmo que tem povo indígena que foram contados desde o descobrimento do Brasil aqui, né? E tem povo indígena só tem 30, 10, 15 anos de contatos na Amazônia, que são filhos indígenas, que são netos indígenas. Precisa valorizar o que eles são. E contribuir com isso, né? Não só apenas valorizar, não só apenas buscar o direito, mas tem que ter o dever também. Eu passo agora, então, a palavra à professora Patrícia Galvão Ferreira para formular sua pergunta. Qual que é o papel de uma rede internacional de solidariedade e apoio de povos originários de várias partes do nosso planeta Terra? Vocês têm participado dessas redes e muito obrigada outra vez pela sua liderança. Obrigado, professora. Então, rede internacional, acredito que é uma instância muito importante, porque o Brasil não só consome sozinho o que produzem aqui, essa produção que faz impacto ambiental, social no Brasil e, em especial, na Amazônia, né? Esses países também consomem. Então, o que a gente tem falado bastante, o consumidor tem que saber a origem do produto. Se aquele produto foi feito impacto social, impacto ambiental, né? Se tem consciência econômica, né? Então, esses são principais que a gente tenta falar, né? Mas na visão jurídica hoje, para nós é muito importantíssimo ter essa parceria com vocês, né? O professor Manuel Caleiro quer fazer uma pergunta. Por favor, professor Manuel, com a palavra. Agora, no início dessa nova década, me parece que surge uma ameaça um pouco velada e me parece que intimamente ligada com a não aprovação da PEC 215, que é essa política de abertura das terras indígenas ao agronegócio, com o incentivo de atividades produtivas nas regiões fora da Amazônia ao agronegócio, e depois, me parece que nas regiões amazônicas, isso também, mas com as qualificações de mineração também. Quais são os desafios aos povos indígenas diante dessa nova realidade, dessa política de abertura das terras indígenas a essas atividades produtivas de maneira legalizada? E eu gostaria
de ter a sua leitura sobre essa alteração da política indigenista no sentido também de criminalização de lideranças. Como analisar essa mudança na política indigenista e como você se sente sendo perseguido pelo Estado justamente por apoiar o seu povo naquilo que o Estado deveria estar colaborando, ou seja, nesse apoio emergencial e nesse apoio sanitário aos povos indígenas em tempo de pandemia. Então, grandes desafios para mim é nessa questão que você perguntou, essa abertura das terras indígenas. Aí eu tenho meu pensamento pessoal, né? Eu faz tempo que eu não tenho dialogado diretamente com grupos dos movimentos indígenas como é que eles pensam, né? Mas como eu vi que a pressão, o desafio é tudo maior, eu tenho voltado mais para o território do povo Paité-Suruí. Então, o que eu vejo hoje, né? A forma que o governo tenta inserir esse tema dentro da questão indígena, eu sou totalmente contra, né? Totalmente contra. Por quê? Porque se eles querem favorecer os indígenas, eles tinham que fazer através do que os povos indígenas fazem, né, que querem dentro dos seus projetos e criar. Hoje o povo indígena não desenvolve economicamente seus territórios porque não tem estrutura para isso, não tem créditos para isso, né? Então, mesmo que a gente tenha zoneamento ecológico, os povos Suruí, a gente não consegue fazer isso porque falta esse instrumento para que a gente possa avançar. Então, entregar essas questões de minérios e outros agronegócios dentro do território indígena, da forma que o governo quer, eu não sou favorável, né? Eu acho que a gente tem que preparar os indígenas para que eles, se eles quiserem, eles podem fazer isso, né? Prepararem e financiarem na infraestrutura, né? Agora, o que eu penso sobre perseguição, eu não esperava outro, né, ser perseguido pelo governo se eu luto pelo meu povo. O mais que foram, assim, surpresa para mim, que isso saiu da FUNAI, pela instituição FUNAI, que deveria estar defendendo o direito coletivo, direito dos povos indígenas, né? Então, sou essa surpresa, mas eu não podia esperar outras coisas do governo sobre isso. Eu vou deixar, então, à sua disposição, se o senhor Almir quiser falar alguma coisa, transmitir algum recado, o espaço é seu. Obrigado, cada um de vocês. Dado minha opinião, a cada resposta que eu podia dar à pergunta de vocês, mas, para mim, vocês são um dos principais pessoas que movimentam o critério desse respeito de que qualquer um Estado brasileiro, qualquer instituições pode ter realmente. Então, continua sendo o que são, né? Sabemos que não só depende de cada instituição, mas depende de toda a rede da compreensão. Então, a luta dos povos indígenas não querem ser melhor de ninguém, mas que o direito coletivo seja respeitado. Então, nós, como lideranças indígenas, nós tentamos fazer isso acontecer, buscar os nossos espaços, não a qualquer custo, mas dentro do nosso direito, né? Representamos nosso povo dentro da necessidade do nosso povo. E continuaremos, com certeza, lutaremos por nosso povo, e sou grato essa conversa que nós tivemos aqui. É um prazer a todos, né? E espero que mais vezes podemos falar com mais tranquilidade, né? E que aconteceu no meio da nossa conversa essa confusãozinho lá, mas eu perdi quase todas as ideias que eu podia estar aqui falando com vocês. Mas obrigado mesmo. Espero que tenha atingido o objetivo dessa live, esse diálogo aqui, que foram muito importantes. Obrigado. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim,
especialmente para a Revista PUB. Conheça o blog da Revista PUB acessando www.revista-pub.org.